E essa é uma verdade, irmãos. Quando Jesus voltar, não seremos uma família? Então só permanece Deus e família. Enquanto isso, oramos, guerreamos no mundo espiritual, lutamos e cremos que princípios de Deus são inegociáveis, mas não precisamos brigar com ninguém. Amém? Aleluia. Bom dia, irmãos, graça e paz, Senhor Jesus, amém? Estamos felizes porque o Senhor nos concede esse dia lindo e maravilhoso para cultuarmos a Ele, para adorarmos a Ele. Enquanto muitos guerreiam, nós levantamos a nossa voz para dizer que não há outro nome sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, senão o nome do Senhor, amém? A quem servimos e a quem adoramos. Eu tenho observado que durante este mês, de um modo surpreendente, o Senhor nos conduziu e concedeu a graça de falarmos sobre vencer o inimigo. E quantas vezes nós nos deparamos com problemas pessoais, situações, são lutas, batalhas que constantemente nós nos deparamos, insistem, não é? Em nos seguir, muitas vezes nos deparamos no meio do caminho, pensamos que está tudo bem e mais uma batalha aparece. E o Senhor, durante esse mês, nos tem mostrado as estratégias do inimigo, suas formas de atuação, como ele opera contra as nossas vidas. Mas também temos ouvido que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem chamado o seu povo, chamado a sua igreja ao posicionamento, chamado a sua igreja a crer que através dele ela foi levantada para ser vitoriosa, foi levantada para conquistar, para derrotar as investidas, para frustrar as ciladas do inimigo. E nós temos aprendido muito da parte de Deus acerca disso. E é um mover surpreendente do Senhor, porque Ele tem chamado o seu exército para se levantar e para marchar, para entender que existe uma batalha, mas nós não fomos chamados para sermos derrotados, amém? Por mais que muitas vezes nos sintamos até enfraquecidos, intimidados com as situações, nós somos renovados e fortalecidos pelo Senhor e nos levantamos para batalhar em nome dEle, amém? Aleluia! Então o Senhor nos tem chamado a prosseguir. Então não é tempo de desistência, não é tempo de ficarmos paralisados, não é tempo de ficarmos acomodados, mas é tempo de prosseguirmos e deixarmos de lado tudo aquilo que nos abate, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que tenta enrijecer a nossa vida e abalar a nossa fé. Então, se Deus está chamando a igreja para ser vitoriosa, eu creio nisso. Você crê? Você crê que o Senhor está chamando a igreja para ser vitoriosa? Glória a Deus, glória a Deus. E é para isso que nós precisamos obedecer. O segredo da nossa vitória está na obediência. A palavra de Deus diz isso. E nós temos que nos atentar. Nós não somos um povo que simplesmente se reuniu aleatoriamente e está sendo conduzido sem direcionamento. Uns vão mais para um lado, outros vão mais para o outro. Não, mas o Senhor nos comprou por um alto preço para nos formar como um único corpo, para que se cumpra sobre nós a palavra de Efésios, e que assim, ajustados, nós possamos prosseguir, e não haverá investida, não haverá levante, não haverá inimigo que prosperará contra nós, amém? Aleluia! Então, nós precisamos obedecer, e eu gostaria de falar algumas coisas interessantes, alguns pontos interessantes acerca da obediência. Em primeiro lugar, ela é o primeiro passo para a mudança das nossas vidas. Porque quando nós nos convertemos, amados, quando nós tivemos um encontro com Jesus, quando a sua palavra adentrou os nossos corações e gerou em nós um mover interior, mesmo que no início a gente nem entendia, eu não sei se algum dia eu contei aqui para vocês o testemunho da minha conversão. Vou contar para vocês, só para alegrar o dia de vocês. Foi mais ou menos assim. O meu marido, que era meu namorado na época, se converteu num final de semana, num sábado. Ele está ali no cantinho dando risada. E no
durante aquela semana, nós ficávamos conversando por telefone, porque nós só se víamos no final de semana. Não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha nada disso. Então, a gente só falava por telefone e se via aos finais de semana. E ele falou para mim, eu fui na igreja, foi algo legal para mim, foi muito bom, e eu queria que você fosse comigo. Eu falei, tá bom, eu vou, nunca tive problema em ir para a igreja, vamos para a igreja. E aí, eu fui para a igreja. Então, teve o tempo da ministração, da palavra. Confesso para vocês que eu não sei o que foi pregado, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Estava meio perdida. Não sei se você já passou por isso. De se sentir meio perdido, não conseguia entender direito o que está acontecendo naquele lugar. Aí teve um apelo. E eu não sabia o que estava acontecendo. E aí o meu esposo, lindo e maravilhoso, olhou para mim e falou, sempre provendo na vida da mulher, não é? Vai lá na frente receber oração, é bom. Ele é bom, você vai ver, é bom. E naquele dia eu recebi Jesus sem saber. Entende? Mas a partir daquele dia, nós começamos a frequentar a igreja e caminhar, e ali nós prosseguimos na presença do Senhor. Deus tem os seus modos de fazer as coisas, de operar. E aqui é interessante porque, nesse momento que nós nos convertemos, nós somos adotados pelo Espírito Santo. E Ele começa a nos ensinar, Ele começa a nos conduzir, Ele começa a operar a sua obra de convencimento em nós, nos convencendo acerca do pecado, daquilo que é errado, daquilo que nós já estávamos acostumados, que era tão prazeroso, tão legal, mas que não convém. E nós começamos a o quê? Começamos a olhar e falar, isso aqui não está legal, é melhor eu parar com isso, eu preciso vencer isso, ai Senhor, me dá forças, não é assim? Então começa em nós a obra do arrependimento. Nós começamos a nos arrepender, e é exatamente através do arrependimento que a obediência é gerada. Por isso que ele é o primeiro passo, a obediência é o primeiro passo para que a nossa história seja mudada, seja transformada. Ela também é o primeiro passo para que nós tenhamos vitória, para que alcancemos a nossa vitória, porque nós temos que carregar em nosso coração, vívido em todo o tempo, a verdade de que o nosso Salvador, em obediência ao Pai, venceu o inimigo, venceu o sistema desse mundo, venceu todos os opositores, inclusive a morte, porque Ele ressuscitou, amém? Então Ele venceu todas as coisas, como nós acabamos de cantar aqui. Tudo que se opunha ao reino de Deus foi vencido por Cristo Jesus. E se nós temos Ele como exemplo, nós aprendemos que Deus tem prazer na obediência. O prazer que Deus tem na obediência é muito maior do que sacrifícios e holocaustos. Entenda, muito mais do que os votos que nós fazemos, muito mais do que as ofertas que trazemos à presença do Senhor. Nossa obediência tem um valor imprescindível para Deus, alegra o coração do Pai. Então nós precisamos observar isso. Deus disse assim, como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes, para todos sempre. Está lá em Deuteronômio 5:29. Deus disse, como seria bom que o coração deles estivesse assim, com essa disposição, que eles estivessem ali sempre voltados a temer e a me obedecer. Então nós podemos dizer que essa obediência agrada ao Pai. E a obediência a Deus é uma disposição que todo cristão precisa ter. A obediência a Deus é uma disposição que todo cristão precisa ter. Logo, se desenvolvemos a desobediência a Deus e aos seus mandamentos, existe algo dentro de nós, existe algo com o qual nós precisamos guerrear até que vençamos. Amém? Se a desobediência está sendo ali manifesta, está desenvolvendo dentro de nós, precisamos nos levantar para guerrear. E é preciso vencer o inimigo
em mim. Você pode dizer isso nesta manhã? Eu preciso vencer o inimigo em mim. Amém? O Senhor nos fez mais do que vencedores e não há inimigo ou oposição que possa se opor ao poder de Deus manifesto em seus filhos. Aleluia! E a pergunta é, será que o fato de ouvir a Deus é certeza ou garantia de ser alguém obediente ou submisso? Aquele que ouve ao Deus, é certeza que ele é obediente ou submisso? Será que o fato de fazermos algo para Deus nos dá a certeza e a garantia de ser alguém obediente e submisso? Vamos hoje ver os estágios desta batalha que todo cristão tem que travar. E nós faremos isso segundo a caminhada de Jonas. Por isso quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Nós, como cristãos, travamos batalhas todos os dias, mas quero que você coloque o seu coração aqui e observe que esta é uma batalha que nós devemos não apenas nos atentar, mas nos posicionar verdadeiramente. Vamos lá? Primeiro estágio, Jonas capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Amém? Conserve sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar neste livro. Feche seus olhos por um instante. Pai, oramos a Ti, Senhor. Sabemos que em todo tempo o Senhor tem operado um grande favor para conosco, no meio de nossas lutas e batalhas. E esta mais, colocamos aos Teus pés. Nossas batalhas interiores, Senhor, colocamos diante de Ti. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, nos conceder entendimento, para que possamos, Senhor Deus, identificar tudo aquilo, Pai, que não está, Senhor Deus, colaborando com a nossa vida, com o nosso crescimento e com a nossa obediência. Derrama da Tua graça sobre nós. Conduz todas as coisas segundo o desígnio do Teu coração. É o que pedimos, Abba, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós então vemos aqui o primeiro estágio. E aqui está falando sobre ouvir a Deus. Que interessante. Nós acabamos de ler que Jonas ouviu a Deus e a sua resposta foi a desobediência. Deus demonstrou perante a ele os planos que ele tinha em seu coração. E, ao se aprontar, Jonas toma uma outra direção, rompendo com os desígnios do Senhor. Muitas vezes, amados, como cristãos, como seguidores do Senhor, e lembre-se, se atente, estamos falando de um servo de Deus. Nós ouvimos a vontade de Deus, mas não concordamos com ela. E voltamos as costas. Portanto, entenda uma coisa: ouvir a Deus não é atributo dos obedientes. Não é apenas para aqueles que são perfeitos, não é um selo de perfeição. Porque os desobedientes também ouvem a Deus. Deus dá a diretriz. Isso não quer dizer que eles obedecerão. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Deus, Ele fala com todos, mas a obediência, como nós já ouvimos, é uma disposição pessoal.
uma disposição do coração. E ele traça seu caminho totalmente oposto àquilo que Deus havia falado. Não, eu não quero fazer isso. Eu não quero viver isso. Não é isso que Deus tem para mim. E começa a traçar a sua vida totalmente distante do projeto inicial de Deus. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio está lá no capítulo 2, vamos lá? A partir do verso 1 diz assim: Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, põe o seu dedinho aí, de dentro do peixe. Então vamos lá, Jonas vira as costas para o Senhor, diz que não vai fazer aquilo, não aceita, não vai embora, ou melhor, não é? Ele nem fala, simplesmente trama em seu coração e sai agindo do jeito que ele quer. Se eu abrir a boca, eu vou parecer um revoltado, um rebelde. Então eu vou ficar quieto, eu simplesmente vou fazer do meu jeito. Ó, nobre, não? E aí o que aconteceu? Ele vai para o barco, a tempestade se levanta, como nós acabamos de ler. Os marujos começam a entrar em desespero, porque o que é que está acontecendo? O que foi que nós fizemos para os deuses, para que sejamos açoitados dessa maneira? Tiram a sorte, caem em Jonas, vão questionar, ele aceita e assume que tudo aquilo está acontecendo por causa dele. Ele estava dormindo quietinho lá no barco. Sabe que o que está acontecendo é por causa daquilo que fez, por causa da decisão que tomou, mas estava quietinho. Mas no meio daquele confronto ele assume. É jogado ao mar, porque assim ele mesmo diz, me lancem ao mar. O que nós devemos fazer? Me lancem ao mar que tudo vai acalmar. E Deus faz com que ele vá parar dentro do ventre do peixe. E ele fica lá por 3 dias. E seguimos aqui? Então ele diz, em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Vá comigo lá no verso 9. Eu, porém, obedecerei. Ele o quê? Opa! Que foi que ele entendeu? Que até aquele momento ele não tinha obedecido. Não é? Mas agora eu obedecerei. Então vamos lá. Eu, porém, oferecerei, sacrifícios a ti com cântico de gratidão e cumprirei, obedecerei os votos que fiz, todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Oferecerei sacrifícios. O que significa isso? Eu vou entregar uma oferta para o Senhor? Não, ele entendeu que um sacrifício que ele tinha que entregar era a própria vida, era deixar de fazer o que queria e começar a fazer o que Deus quer. Esse é o maior sacrifício das nossas vidas, é a maior manifestação de obediência. E aí ele fala, obedecerei, cumprirei os meus votos. Afinal de contas, profeta foi feito para falar, para ser porta-voz de Deus. O nosso chamado, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, independente do tamanho, não é para que você guarde, não é para que você acha que isso aqui te enobrece, ou que você fique ilustrando para que seja visualizado. É realmente para o serviço do corpo de Deus, do corpo do Senhor. Então agora, ele está nessa segunda fase, e a segunda fase é o quê? Reconhecer o erro. Poxa, tudo isso de ruim que veio sobre mim, eu entendo que foi por causa da decisão que eu tomei. Foi porque eu me levantei contra Deus. Então agora, eu reconheço. E da morte, dos 3 dias, no ventre do peixe, muitos historiadores, muitos estudiosos dizem que Jonas morreu. Mas nós não vamos entrar nisso. Enquanto uns defendem, outros não defendem. Aí os estudiosos da natureza dizem que é impossível um homem passar inteiro pela garganta de uma baleia. Mas aqui nós vemos o cuidado e a manifestação da glória de Deus e da vontade do Senhor, que prevalece sobre a do homem. Amém? E então, ele reconhece o seu erro. Ele confessa e ele se dispõe a obedecer. Então aqui começa um tempo de batalha na mente. E amados, todos nós
passamos por isso. Por quê? Porque nós somos introduzidos no corpo de Cristo e de repente começamos a sermos inseridos dentro de contextos, dentro de verdades que não são aquelas que nós carregávamos, aquelas que nos convinham. E somos chamados à mudança, e isso é difícil. Mas nós precisamos batalhar. A metanoia, a transformação da mente, vem através de batalha. E nós precisamos trazê-la à existência. A palavra de Deus diz: não imitem o mundo. Ponto. Não imitem o mundo, mas deixem Deus transformá-lo pela mudança da sua mente. Deixe que Deus opere a obra em você. Não imite o mundo. Afinal de contas, quem Jonas estava imitando? Porque servo de Deus foi chamado para ser covarde e fugir na hora da batalha? Não. Então quem ele estava imitando? Com quem ele aprendeu aquilo? Na hora da responsabilidade, na hora do compromisso? Abrir mão e sair correndo. Foi no mundo. E a palavra de Deus, Paulo declara isso lá em Romanos 12:2. Não imitem o mundo. No Antigo Testamento o Senhor falava: não imitem os povos que estão próximos de vocês. Vocês são santos. Vocês são separados. Vocês são diferentes. Sejam diferentes. E aqui Paulo fala a respeito disso. Por quê? Porque nós temos que reconhecer e dispor a nossa vida à obediência através de uma batalha pessoal na nossa mente. Temos que deixar de lado nossas convicções, nossas certezas, nossas razões e começarmos a nos render àquilo que o Senhor está trazendo de novo sobre nós. Lembra que Jesus falou que muitos rejeitam o vinho novo e querem o vinho velho? Nós somos cristãos, amados. O Senhor está falando: deixa as coisas velhas para lá. Venha e receba o novo que vem de mim. E eu mudarei a sua vida. É tão lindo quando declaramos lá João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida que satisfaz, vida abundante, vida nova. É lindo, nós falamos: eu quero viver a vida nova. Então joga a velha fora. Deixa as coisas velhas para trás. Eis que tudo novo se fez, e o que ficou velho, lança fora. Então esse é o momento que Jonas está vivendo. Ele entendeu aquilo que ele passou. E por causa disso, Deus faz com que o peixe vá até a beira e lance ele fora. Ele fala que existiam algas enroladas na cabeça dele, que ele estava vivendo uma situação difícil ali, e agora ele é lançado na areia. Você pode ler comigo o capítulo 3. A partir do verso 1 diz assim: depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Sabe, ontem eu estava estudando e estava orando ao Senhor. E Deus trouxe algo ao meu coração e falo para você com peso até. Porque temo ao Senhor. E ele disse: o mesmo tempo que Jonas ficou dentro do peixe para que houvesse arrependimento, que representava o período de rebelião, até que ele mudasse, foi o mesmo tempo que ele teve que caminhar para manifestar a obediência. O tempo de sofrimento, o tempo de entendimento, o tempo de mudança, vai ser o mesmo tempo de rebelião, o mesmo tempo que percorreu as dores. E isso é pesado.
Por isso somos chamados ao entendimento. Existe uma pergunta pertinente aqui, mais uma. Fazer o que Deus pediu, porque afinal de contas agora ele obedeceu, não é verdade? Fazer o que Deus pediu é certeza de ter um coração alinhado com Ele? Será? Quando Jonas adentrou a cidade de Nínive, tão grande, não é verdade? E aí ele teve que percorrer 3 dias e anunciar ali em alto e bom tom a proposta de Deus para aquele lugar. Diz a palavra que o som da sua voz chegou ao ouvido do rei. E o rei tremeu. Ele convocou ali os nobres. E junto com eles ele trouxe uma declaração sobre a nação. Ninguém vai comer. Ninguém beberá. Nem homem, nem mulher, nem criança e nem animais. Ninguém. A palavra diz que ele retirou as suas vestes de rei, se vestiu de saco, colocou cinza sobre a sua cabeça, se assentou entre elas e levantaram um clamor diante do Deus soberano e poderoso. Foram chamados todos, sem isenção de ninguém, para que se arrependessem dos seus pecados, para que deixassem os seus caminhos de violência e se arrependessem diante de Deus. Porque talvez, quem sabe, ele se arrependa, ele mude de ideia e não nos destrua. Aqui nós entramos no terceiro estágio. Você pode ir comigo? Capítulo 4, no verso 1. Quem sabe Deus voltará atrás, não é? Capítulo 4, verso 1, diz assim: tudo isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Que coisa, hein? Puxa. Eis que revelou-se aqui o coração de Jonas. Então ele entendeu, depois de um tempo de sofrimento, que ele tinha que se arrepender e que ele tinha que fazer aquilo que Deus mandou. Então, vamos lá, né? Vou fazer sacrifício. Vou contrário ao meu pensamento e ao meu coração. E obedecerei ao Senhor. Mas aí, quando tudo aconteceu fora daquilo que ele queria, quando não foi a vontade dele, veio à tona o coração de Jonas. Ainda havia dentro do seu coração, por mais que ele obedecesse, por mais que ele tivesse feito o que Deus mandou, ainda havia contrariedade dentro do seu coração. Ainda havia lá dentro dele um interior, um entendimento, um sentimento que não concordava com os planos e com a forma de agir de Deus. E aqui ele explode. A palavra diz que a boca transborda daquilo que o coração está cheio. Não é verdade? Poxa, Deus, está vendo? De que adiantou eu fazer o que o Senhor queria? Eu sabia que ia dar nisso. E ainda fala assim, me mata. É melhor morrer do que viver essa vergonha. Porque eu anunciei que eles seriam destruídos e o Senhor não vai destruir. Poxa, afinal de contas, que crédito eu terei a partir de agora? As pessoas não vão acreditar em mim porque não aconteceu aquilo que eu falei. Que nobre. A dureza do coração, ela produz cegueira. E esta cegueira, ela gera julgamento e condenação. Um julgamento para condenação.
Você estabelece algo e não importa que aquilo esteja fora do que Deus está fazendo. Você estabeleceu que o seu julgamento. Em Tiago diz assim: somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar ao próximo? Tiago 4,12. Que direito vocês têm? Gente, a dureza do coração faz com que nós nos assentemos na cadeira de juízes e que estabeleçamos um plano e digamos assim: fulano não tem jeito, esse aqui não quer nada com Deus, aqui não tem salvação, esse aqui já está perdido, aquele ali. Nós acabamos fazendo isso e não nos foi dado esse direito. Não foi esse o plano que Deus tinha para nós. E aqui começa uma outra batalha, porque precisamos batalhar contra o nosso coração. Existem inúmeros versículos na palavra de Deus que falam que o coração do homem é corrupto, é perverso, é maligno, que os seus planos dão em morte. Então precisamos guerrear contra o nosso coração, contra aquilo que nos move. Há um poder, um mover em nosso interior que diz respeito a cada um de nós. E nós precisamos render essa força, render essa determinação a Deus. E aqui começa a batalha, por quê? A palavra do Senhor diz: ainda que as pessoas se considerem corretas, por mais que você ache e acredite que está certo, o Senhor examina o coração de cada um, Provérbios 21:2. Então o Senhor sabe a razão pela qual você faz as coisas, o que está dentro do teu coração, o porquê que você falou determinada coisa. Então o Senhor conhece os corações, Ele é quem sonda. O coração do homem é terra que só o Senhor sonda. Só o Senhor. Então nós não temos como mentir para Ele. Às vezes nós olhamos e falamos: ai, obrigada, Senhor, que alegria, porque ninguém pode ver o que está dentro do meu coração. Amado, trema diante do Senhor, porque o que nós acabamos de falar é que você não consegue esconder nada do Senhor. Você pode esconder da sua família, na sua casa, na igreja, do seu pastor, do seu líder, de seja lá quem for, mas do papai não, porque Ele conhece. Ele conhece. E sabe o que foi que Ele fez? Vem cá, Jonas, deixa eu tratar contigo. Fugiu, né? Então, fica aí. Vamos ver até onde você aguenta. Aí Jonas: eu levantei o meu clamor lá da morte, do meu sofrimento, do meu desespero, e o Senhor me ouviu, e agora eu renderei a Ti sacrifícios, e eu cumprirei os meus votos. Eu disse que eu iria, eu irei. Então tá bom, Jonas, vem. Peixe, puf, lança ele para fora. Começa um novo momento, não é isso? Fala de novo, vê o que nós lemos. Só que Deus, Ele vai preparar todas as coisas e vai permitir que no meio da tua caminhada seja mostrado e revelado o teu coração. A luz do Senhor revela o coração do homem. Ele não deixa que nada fique oculto. E Ele vai fazer com que isso seja exposto. Para quê? Para que haja tratamento, para que você possa se levantar para batalhar, para que você guerreie diante dessa situação. Há uma batalha contra o coração que precisa ser travada. Jesus também falou acerca disso, porque Ele declarou: pois do coração vêm os maus pensamentos. Da onde que vêm os maus pensamentos? Vêm os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, o roubo, as mentiras e toda forma de calúnia vem do coração do homem. Mateus 15:19. Então olha quanta coisa ruim aflora do coração, brota do nosso coração. Precisamos guerrear contra ele e render o nosso coração ao Senhor. Porque senão toda essa força, todo esse mover interior se rebelará contra Ele. Deus quer tratar com o nosso coração nesta manhã, amém?
Amém. E aqui nós vamos para o quarto estágio, porque muitas vezes nós olhamos e falamos assim, poxa, aqui ele já revelou o coração, aqui ele já mostrou que ele ainda era contrário ao Senhor, então não tem mais jeito, e aí o que vai acontecer? O que esse ser ainda pode fazer? O pior de todos os estágios. Vamos lá? Versículo 4 do 4º capítulo. Diz assim, o Senhor respondeu, você acha certo ficar irado assim? Ficar tão irado assim? Jonas 4, verso 4. Verso 5 agora. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que acontecia à cidade. Olha, que coisa interessante. Então aqui nós vemos um dos piores estágios que existem. Por quê? É insistir no erro. O estágio da birra. A birra espiritual. Travar braço, como que chama mesmo? Quebra de braço com Deus. Queridos, olha que coisa interessante. Eu não sabia, esses dias fiquei sabendo que o meu pai, ele era boxeador. E aí, do exército. E meu pai tinha uma cana só no braço, meu irmão me contando, né, meu irmão mais velho, falando. Então, ninguém, realmente, quando eu era pequena, ninguém vencia meu pai no quebra de braço. E aí, interessante, né, eu casei com um homem que queria ser boxeador também, por isso que a gente acaba tendo essa identidade, assim, com aquilo que a gente espera, a gente olha numa pessoa e identifica na outra, né? Mas, graças a Deus, ele é convertido, agora ele só bate em Satanás, né, Marcos? De Jesus, aleluia, coisa linda. Então, só que esse é o tempo da birra. Faço isso para quebrar o gelo, viu, irmãos? Porque essa é a parte mais dura. É a parte da birra, é a parte que a gente quer travar com Deus. Vamos medir força com o Senhor. Imagina, pastora, Jonas não fez isso? Fez sim. Peraí. Deus falou para ele, para que ficar tão irado? Você acha isso certo? Nem respondeu, nem vou responder para o Senhor. Foi lá, fez uma campana, fez uma coberturazinha, cruzou as pernas, cruzou os braços, ficou olhando para a cidade. Eu quero ver o que vai acontecer. Quero ver. Sou servo do Senhor. Quero ver o que vai acontecer. Quebrando ali, tentando fazer quebra de braço, disputando com Deus. Esse é um momento terrível. Por quê? Porque é aquele momento da pressão psicológica, é aquele momento onde começa a chantagem emocional. Quero morrer! Me tira dessa vida, Senhor! Eu estou sofrendo! Está sofrendo por quê? Porque eu não fiz o que você queria. Está sofrendo por quê? Porque você não quer agir com misericórdia. E eu estou agindo com misericórdia e você se opõe a isso? Quer agir por quê? Porque você sentou no trono do juiz que não devia ter sentado? Por isso que você está sofrendo? Quantas vezes no meio da caminhada cristã nós temos esse tipo de pensamento? E queremos dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Não, eu não vou embora. Jonas não pegou a malinha dele e foi embora. Já cumpri a minha parte, já obedeci o Senhor, agora que o Senhor faça a sua vontade. Seja do jeito que Ele quer. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque eu quero ver o que vai acontecer. Eu vou cruzar minhas pernas e daqui eu não saio até eu ver o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Irmãos, quantas vezes nós tentamos fazer isso e não nos rendemos a Deus? Não nos sujeitamos à sua vontade. Não basta termos um coração endurecido, mas nós forjamos e cada vez mais enrijecemos ele. Fazemos uma camadinha de cimento ainda por volta, assim, né, para nos proteger. Edificamos uma proteção para esse coração endurecido. Isso é tão terrível. Deus quer tratar com o nosso coração. Deus não quer que nós vivamos como Jonas viveu. E você vê mais alguma citação? A não ser aquela citação que fala lá dos 3 dias que ele ficou dentro do ventre? Foi usado mais alguma vez? Como foi o ministério de Jonas? Como foi a sequência do ministério de Jonas? Acabou ali, né?
Não tem mais citação. O Senhor quer tratar conosco, porque o Senhor não quer que nós nos percamos nessas coisas. E nem fiquemos aprisionados nesses estágios. Por isso, o Espírito do Senhor diz na palavra: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Hebreus 3:8. E aqui fica um tesouro para vocês. Endurecer o coração é o mesmo que se rebelar a Deus. É o mesmo que se levantar contra Deus. Olha isso. Nós acabamos de ler. O fruto de um coração endurecido é a rebelião contra Deus. Mas, queridos, Jonas não foi o único profeta que viveu isso. Não foi o único que passou por essa situação, que viveu todos esses estágios. Se você depois se atentar e quiser estudar, leia o livro do profeta Jeremias e com maior atenção, leia o capítulo 12, principalmente porque ele passou por todas essas etapas. Ao ponto de dizer para Deus: Senhor, o Senhor sempre me ouve. O Senhor é aquele que sempre volta os teus ouvidos e sempre responde a minha oração. Então assim, o povo isso, aquilo outro, e começa a colocar tudo diante do Senhor, e o Senhor vai lá e passa um sabão nele, e fala: querido, se você está reclamando de correr com homens, poderá você correr com cavalo? Você está se embaraçando com pessoas. Aqueles que você acha que está do seu lado não estão, porque falam mal de você, não é só o povo, não. Esse povo está totalmente longe de mim. E fui eu que os entreguei para viver o que estão vivendo. Ele passou pela mesma situação, amados. Então isso acontece na vida daquele que serve ao Senhor e nós temos que tomar cuidado. E aqui nós vamos caminhando para o encerramento. E aonde eu faço a pergunta: como eu venço o inimigo em mim? Observando todos esses estágios, como eu venço o inimigo em mim? Sou chamado como igreja do Senhor para ter uma batalha em minha mente. Estágio da metanoia. Sou chamado como servo do Senhor para ter uma batalha em meu coração, para que ele seja mudado. Como eu posso vencer o inimigo em mim? E são 3 os pontos para que isso aconteça. Primeiro, reconhecer esses estágios, identificá-los em nossa vida, perceber as oposições que fermentam dentro de mim, observá-las, analisá-las com coragem, para que elas não possam persistir. Amados, nosso culto ao Senhor, ele tem que ser racional, não só emocional. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Fomos chamados para ser um povo que tem entendimento, compreensão. E a sabedoria e conhecimento do Senhor nos trarão liberdade e nos farão vencer. Afinal de contas, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo erra, diz a palavra, por falta de conhecimento. Muitas vezes, falta de conhecimento do santo e falta de conhecimento do que a palavra quer fazer dentro de nós. Então, primeiro, reconhecer esses estágios, ver em qual deles eu estou, qual deles diz respeito à minha vida, qual parte na minha mente, nos meus pensamentos, na minha maneira de virar as costas, ou na minha maneira de se levantar contrapondo a posição do Senhor, não aceitando, não admitindo, não concordando com aquilo que Deus quer,
com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que a sua palavra diz. Segundo, destruir as fortalezas da mente. Eu brinquei dizendo que muitas vezes nós colocamos até cimento, criamos fortalezas e nos escondemos atrás delas. Colocamos nossas convicções e nos colocamos atrás. Sabe por quê? Só dá para você se esconder atrás daquilo que é maior do que você. Então muitas vezes nem você sabe que aquilo é tão forte, que aquela convicção é tão forte, mas ela tem sido apresentada e você tem se ocultado atrás dela. Eu sou assim e não vou mudar. Eu sou assim e Deus sabe. Ele sabe e Ele quer tratar com o teu coração. É exatamente porque Ele sabe que Ele quer tratar com a tua mente e com o teu coração. Porque Ele nos aceita do jeito que nós chegamos, do jeito que nós vamos até Ele, Ele nos aceita. Mas é tão maravilhoso o seu amor, tão poderoso, que Ele não permite que nós permaneçamos do jeito que éramos. Ele sempre nos mudará. Ele sempre operará para que através da nossa vida a sua glória seja revelada e Cristo viva em mim, viva em ti. Terceiro ponto, pedir um novo coração para Deus. Sabe, todas as vezes que eu leio o livro de Salmos, e quando eu chego nesse capítulo, eu fico roendo, vou dizer assim, cada um desses versículos. E esse, em especial, ele traz um afago ao coração e, ao mesmo tempo, estremece o interior. Porque Davi, no meio das suas falhas, dos seus erros, quando o seu pecado foi demonstrado, ele olhou ao Senhor e disse: cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Nós achamos essa frase tão bonita, mas o que ele está dizendo assim é: Senhor, o coração que eu tenho de puro não tem nada. O coração que eu tenho e que eu carrego, Senhor, é mais duro do que pedra. E sabe, o Espírito que está em mim, aquilo que me move, que me direciona, não tem firmeza alguma. Eu tenho vacilado, tenho errado, pequei. Mas reconhecendo, eu declaro que eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro, um novo coração, e que coloque dentro de mim um espírito firme, para que eu possa te servir. Essas são as fases, e eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Na caminhada cristã, nós lutamos contra muitos inimigos, mas entenda, tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, é mais fácil de se operar, é mais fácil de identificar. Quando falamos daquilo que está dentro de nós, somente uma mente aberta, transformada e um coração rendido é capaz de identificar. Caso contrário, nós continuaremos vivendo e aprisionados como Jonas em cada um desses estágios. Por isso quero convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar. Você que nos acompanha também, feche os seus olhos, ore ao Senhor nesse momento e peça para que Ele fale contigo, fale ao teu íntimo sobre esses estágios. Diga ao Senhor: como você quer viver? Como Jonas? Ou você quer romper essa barreira para verdadeiramente servir aquele que não somente quer falar contigo, mas quer andar contigo durante toda a caminhada e te levar à vitória?
em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom.